Boa tarde, boa tarde. Bem-vindos à nossa live. Hoje é dia 21 de fevereiro de 2025. 21 de fevereiro de 2025. Para quem vem pela primeira vez, eu peço que, por gentileza, assista o vídeo, é o primeiro vídeo que fizemos no dia 2 de fevereiro. Ontem eu me enganei na data, pensei que era uma outra, mas o primeiro vídeo que fizemos nesse canal foi no dia 2 de fevereiro de 25, que explica em detalhes a existência desse canal, o motivo pelo qual o fizemos e porque hoje estamos fazendo de segunda a sexta, sendo que, assim, só para resumir, o nosso objetivo aqui é de fazer o possível para que a gente consiga encontrar aquela porta estreita que leva à salvação, passando pelo caminho apertado que chega lá, como já nos instruiu Jesus, e buscando assim a nossa salvação. Assumimos como verdadeiro o Novo Testamento, que acreditamos ser inspirado pelo Espírito Santo para servir de mapa para que nós conseguimos seguir esse caminho. E usamos como referência a live da manhã do pastor Sandro Rocha, da Manhã com Deus, porque eu não sou, apesar de ter feito teologia, eu não me considero pastor, mas um buscador da salvação. Assim como provavelmente você que está assistindo essa live, que, como acredito que nada é um acaso, você deve estar aqui por causa disso também. E após a reflexão, a gente faz uma reflexão inicial e após a gente busca uma decisão do que fazer, de que atitude, de que comportamento nós vamos ter a partir dessa reflexão, para que nossa vida realmente mude, para que a gente possa ver os milagres acontecendo. Ok? E lembramos que todos são bem-vindos, independente do credo, independente de religião. Nós não tratamos de religião aqui. O nosso objetivo aqui é de buscar a salvação, independente de credo, independente de raça, de cor, de língua, enfim. Ok? São todos bem-vindos. E hoje o tema de estudo é Marcos 6, 14 a 29, que é um tema bastante interessante, que trata da morte de João Batista, que diz assim: E ouviu isso o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e disse: João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, e por isso essas maravilhas operam nele. Outros diziam: é Elias, e diziam outros: é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: esse é João, que eu mandei degolar. Ressuscitou dos mortos. Porquanto mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo manietado no cárcere, por causa de Herodias, a mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança e fazia muitas coisas atendendo e de boa vontade o ouvia. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galiléia, entrou a filha de Herodias, e dançou e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à jovem: pede-me o que quiseres, que eu te darei. E jurou-lhe, dizendo: tudo que me pedires te darei até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? E ela disse: a cabeça de João Batista. Entrando apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me deis num prato a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se muito. Todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. O juramento do rei, né? Enviando logo o rei o executor, mandou que lhe trouxessem ali a cabeça de João. Ele foi e degolou-o na prisão. E trouxe a cabeça num prato e deu-lhe à jovem. E esta a deu à sua mãe.
Os seus discípulos, tendo ouvido isso, foram tomar o seu corpo e o puseram num sepulcro. Ok? Então esse é o texto de hoje. Vamos pedir então ao nosso Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos dê discernimento e entendimento necessários para que compreendamos a sua palavra e possamos seguir o caminho, a verdade e a vida. Amém? Ok. Para entender bem esse texto, vamos ver primeiro o que ocorreu entre João Batista e Herodes. Né? Nós temos que compreender que, assim, Herodes mandara prender João e encerrá-lo, manitado no cárcere, né? Por quê? Porque o Herodias tinha casado com a mulher do Filipe, que era o irmão dele. E o João Batista dizia para ele que ele não podia fazer isso, que não era lícito para ele possuir a mulher do irmão. Né? E por isso o Herodias queria matá-lo, mas não podia, porque muitos acreditavam em João, e o João era um homem, ele sabia que ele era um homem justo e santo. Então ele não tinha como matá-lo. Mas um dia, nessa festa que ele estava dando pelo seu aniversário, a filha a filha de Herodias, né, dançou, agradou a Herodes, e ele se entusiasmou com aquilo, provavelmente já tinha bebido um pouco demais, né, e prometeu a ela o que ela quisesse. Mas jamais pensaria que a Herodias iria pedir a cabeça do João Batista, né? Mas ela pediu. Né? E ela pediu a cabeça do João Batista, ele teve que matá-lo, e já que ele deu a palavra dele como rei, ele tinha que cumpri-la. Muito bem. Então, o que aconteceu em seguida? Assim, a primeira lição que nós tiramos daí é que o que faz uma mulher sedutora com um homem que já está um pouquinho bêbado, né? Que já tomou alguns tragos, não é mesmo? Que espaço o inimigo tem para atuar numa situação dessa, hein? Aí dá para ter uma ideia do porquê os beberrões não entrarão no reino, como diz a palavra, né? Nem os mentirosos, nem os que bebem, nem os que adulteram, etc. Alguém de nós, será que já passou por uma experiência infeliz dessa? Não precisam responder não, nem eu o farei. Porque provavelmente o mundo já nos deu experiências parecidas com essas. Claro, não tão graves, né? Depois então de mandar matar o João Batista, Herodes ouviu falar de Jesus e da fama dele, em decorrência dos milagres que Jesus estava fazendo. Jesus operava todos aqueles milagres. Esses milagres chegaram ao ouvido de Herodes e ele perguntaram para Herodes, quem será que é? Né? Ele disse, não, para mim é o João que ressuscitou. Sério que ele não tinha noção da idade, né? Porque a idade deles, a diferença era tão pequena que nem poderia ser o João Batista ressuscitado. Mas foi o que ele imaginava, que João, eu mandei matar o João e é ele ressurreto. Então era o que ele acreditava. Então a pergunta interessante é o seguinte, né? Por que Herodes insistia que Jesus seria João Batista ressuscitado? Provavelmente, né, porque João Batista já tinha feito tanta coisa para o reino de Deus, assim como Jesus estava fazendo, que Herodes o tinha como mais provável para realizar todas aquelas maravilhas que ele ouvia falar de Jesus. Então a questão é a seguinte, como seria maravilhoso, né, se pudesse acontecer isso conosco. Se alguém dissesse assim, uau, eu vejo essa pessoa e vejo Jesus nele. Esse é o caminho que a gente deveria buscar, né? Um dia a gente conseguir chegar o mais próximo disso. Seria maravilhoso se as pessoas falassem algo parecido, pelo menos de nós, não é verdade? Ok, mas aí alguém fez uma pergunta, o pastor estava explicando isso, e alguém fez uma pergunta ao pastor que eu achei muito interessante. Perguntou assim, pastor, por que Deus permite que as pessoas nasçam deficientes? A resposta dele foi bem objetiva. Ele disse assim, quantas pessoas nasceram deficientes que Jesus curou?
pessoas cegas de nascença, o paralítico do tanque de Betesda, a pessoa da porta do templo, que Pedro curou, todos deficientes de nascença. E aí me veio o seguinte: então será que se nós fizéssemos o que deveríamos fazer? Né? Nós que eu digo são assim, todos aqueles que já tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho. Se nós fizéssemos o que deveríamos fazer, se jejuássemos, orássemos, nos santificássemos, será que ainda haveria alguma pessoa deficiente na Terra? O que de fato fazemos quando vemos uma pessoa com deficiência, leve ou grave, enfim, né? O que a gente faz normalmente é olhar para ele e dizer assim, coitado, né? E ainda acusamos Deus, a gente diz assim, como Deus permite um negócio desse? E acabamos julgando o que não compreendemos. Ou será que deveríamos fazer como fazem os discípulos de Jesus? Como fez Pedro, como fez Paulo inúmeras vezes, curando aquela enfermidade em nome de Jesus, para que Deus fosse glorificado pela nossa atitude. Talvez isso fosse o caminho que nós temos que buscar, né? Esse é o que a gente deveria chegar, porque Jesus disse assim, né? Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Está lá em João 14:12. Né? Então, se Jesus disse isso, Ele nos deu esse espaço, por que a gente não faz? Em João 11:4 está escrito assim, ó, Jesus disse assim, quando lhe informaram que Lázaro estava enfermo, né? Jesus, ouvindo isso, disse, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ele foi lá e ressuscitou Lázaro, perante muitos. Então, assim, eu lembrei de uma outra passagem que talvez feche essa questão toda, que está lá em Coríntios 2:15. Diz assim, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. Ele de ninguém é discernido. O que deixa claro para a gente assim, será que nós compreendemos o que Deus está fazendo nesse contexto todo? A gente julga tudo por olhos humanos, não é verdade? Será que nós compreendemos o que Deus quer nesse pacote que Ele nos oferece? Né? Será que nós não temos não deveríamos estar fazendo isso que Pedro e Paulo fizeram? Já que o próprio Jesus disse assim, aquele que crê em mim fará tudo o que eu faço e obras ainda maiores do que estas. Então assim, podemos, desde que a nossa fé seja suficiente. E se conhecermos o Evangelho de fato e seguirmos isso e conseguirmos isso, e se todas as pessoas que seguirem o Evangelho chegassem nisso, imagina que maravilha seria o nosso mundo, não é verdade? Então, parece que assim, normalmente a gente julga Deus porque nossos olhos são naturais, né? À medida que nos tornamos mais espirituais, talvez a gente possa um dia compreendê-lo. O pastor chamaria isso de uma remada nas costas. Quando eu cheguei a essa coisa que eu digo, como eu estou longe ainda, né, do que é necessário buscar. Como a gente está longe de tudo aquilo que é possível, né? Quantas maravilhas estão abertas para nós e que a gente não aprendeu a buscar. Mas nunca é tarde, né? Estamos aqui nesse caminho. E será que pensamos, quando oramos, como nós oramos, né? Será que a gente pede a Jesus que nos dê esse poder para fazer cegos enxergarem, paralíticos andarem, etc.? Ou será que a gente pede saúde, dinheiro, prosperidade? Normalmente o que a gente pede são as coisas para viver melhor neste mundo, né? A gente normalmente pede muito pouco para terceiros.
pouca coisa a gente pede por amor, né? A gente pede a maioria das coisas para o nosso ego. Na verdade, ao menos eu estou julgando por mim. Eu normalmente peço muito mais para mim do que por amor aos outros. E é à medida que a gente toma essa consciência, a gente busca mudar. Ok, então, só relembrando, porque eu acho que esse texto é fantástico, assim, que Jesus diz, na verdade vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. Aí depois ele ainda informa que ele enviaria o Espírito Santo que ficaria conosco para nos orientar, para nos caminhar, para nos ensinar, para nos qualificar, etc. Fica aí, então a nossa reflexão. Esta seria a nossa reflexão inicial para hoje. Mas o pastor citou uma coisa que eu achei bem interessante, que eu vou repassar para vocês, porque deixa a gente pensando. Ele falou de um arrebatamento de espírito que a filha dele teve. Só para contextualizar, a filha dele hoje tem 32 anos, fez aniversário agora, e ela é pastora também já. E desde pequena ela já tem algo diferente. Então ela teve lá, pelos 8 anos de idade, um arrebatamento de espírito, e acordou ele de noite, chamou ele, pai e tal. Ele disse, o que aconteceu, filha? Aí ela contou para ele, porque ela estava assustada, né? Claro. Ela, dormindo, foi levada por um anjo. Esse anjo levou ela até o Vaticano. E ali ela viu homens com chapéu vermelho, túnicas brancas, e um papa negro falecendo com um ataque cardíaco fulminante. Depois o anjo a levou para um local alto, e lá de cima, assim, ela disse que estava num local bem alto, atrás estava o mar, e na frente ela via a Biblioteca Nacional da República de Nova York. Só que aí ela sentiu um vento, sentiu uma onda passando por ela, essa onda pegava um pouco nos pés dela, e ela sentiu que aquela água estava muito gelada, e essa onda tinha lá, tipo 90 metros de altura, passava por baixo dela e ia naquela direção. Ao tocar os seus pés, ela sentiu que a água estava muito gelada. E o anjo disse que essa onda chegaria na praia a uns 200 km por hora. A gente sabe que quando vem um tsunami, ele vem a uma velocidade fantástica, né? E o anjo disse para ela assim, quando o Papa Negro morrer, será o tempo desta onda chegar, e os grandes sinais da volta do Senhor acontecerão. Ele lembrou disso porque o Papa Bergoglio já recebeu a extrema-unção, né? A gente já está nos noticiários aí e tal. E a filha aí lembrou disso e disse para ele assim, né? Disse, pai, tomara que este Papa não seja o Papa Negro, porque se for os nossos dias estão contados e a volta do Senhor está muito próxima, muito mais próxima do que a gente imagina. Porque assim, todos os sinais levam a crer de que a volta de Jesus está muito próxima, né? Que ele já está, que realmente está às portas e que é muito provável que a nossa geração ainda seja arrebatada. É bem provável que o arrebatamento aconteça na nossa geração, que é uma maravilha. Somos privilegiados nisso se realmente tivermos a oportunidade de acompanhar isso, né? Então, ela recebeu essa passagem profética extraordinária, né? E sabemos que vão acontecer coisas aí que a gente nem sonha que podem acontecer, mas que estão previstos lá desde o Antigo Testamento até o livro do Apocalipse, né? E acontecerão. Então, vamos nos preparar. Melhor que a gente consiga ser arrebatado do que permanecer aqui. Então, o que a gente precisa? Procurar o Senhor Jesus Cristo enquanto se pode achá-lo, como diz em Isaías. Buscar em Isaías... Desculpa. Em Isaías 55:6 diz assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E, aliás, como a gente ainda tem um tempinho, eu vou ler esse capítulo assim, porque eu redigi ele aqui, eu acho ele assim muito bonito, eu acho ele maravilhoso. Diz assim,
6. Então, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Tornem para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, nem os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim como os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará muito naquilo que as enviei, naquilo para que as enviei. Porque com alegria saireis, em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Fantástico, né? Achei lindo esse texto. Então, eu acho assim, tem passagens na Bíblia que Deus deixou para a gente que são maravilhosas, não é verdade? Então, vamos às nossas decisões de hoje. Porque temos bastante material aí para a nossa reflexão, não é verdade? Vejam que todos os sinais da volta de Jesus estão aparecendo. Esse é um fato aí que parece que todos já concordam com isso, que estudam um pouquinho essas questões. E é bem provável que nossa geração seja a da sua volta, o que é uma maravilha. Porém, temos que nos preparar para isso então. Então me parece, e assim, a gente sabendo do fato de que está realmente muito próximo, nos impulsiona um pouco mais a buscar. Porque imagina se a gente tivesse algumas gerações atrás, disse, a volta de Jesus não tem nenhum sinal aparente de que ele volte agora. Então tem tempo. Todo mundo acha que tem tempo, mas à frente está. Apesar de que diz a Bíblia que você morreu, você dorme, vai esperar a volta de Jesus, ele vai ser arrebatado não. Mas o fato de nós sabermos, né, na nossa consciência, é mais fácil da gente acordar e dizer assim, uau, tá aí as portas, então vamos prestar mais atenção. Né? Então parece importante tomar qual decisão? Me parece que é nós nos santificarmos, né? Jejuarmos, orarmos, quem sabe conseguirmos chegar ao ponto de curarmos em nome de Jesus, fazer cegos andar, cegos enxergarem, paralíticos andarem, profetizarmos, não é isso? Pois a palavra de Deus prevê que muitos fariam isso no final dos tempos, né? Para que possamos, na sua volta, sermos dignos do arrebatamento. Então essa me parece uma ótima decisão para hoje. Bom, que tal? Vamos seguir esse caminho? Jejum e oração. Sempre, todos os dias nós temos que orar. Jejum, falamos ontem um pouquinho disso, né? Seria interessante que a gente fizesse ao menos uma vez por semana, para sentir os efeitos tanto espirituais como físicos disso. E orar todos os dias. E a cada dia um pouquinho mais. A sugestão para quem não está habituado a orar é que comece lá, joelho, silêncio no seu cantinho, onde ninguém te perturbe. Fica lá uns 15 minutinhos orando, daqui a pouco você passa 20, passa meia hora, passa uma hora. Porque você vai descobrir que a melhor coisa que existe para fazer no teu dia é estar conversando com o Espírito Santo e Ele contigo. No começo isso soa meio estranho, mas com o tempo você vai ver que é o melhor momento do teu dia. Beleza, então? Então, um final de semana maravilhoso para todos nós. Que a poderosa mão do Senhor esteja sobre a tua vida, te abençoando, te protegendo. E que o nosso corpo se torne o templo do Espírito Santo.
e que possamos apreciar os seus milagres. Lembrando que essas reflexões são realizadas de segundas a sextas, às vezes 9 horas. Se você puder, dá o teu joinha, lança uma semente, compartilhando essa reflexão com mais alguém, se puder. E até hoje é sexta-feira, até segunda-feira então, se Deus o permitir. Boa noite.